Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um evento aqui do Agile Trends. Este aqui é um warm-up para o Colisão, um evento que vai acontecer daqui uma semana. Na segunda-feira que vem, a gente tem um grande evento sobre agilidade, com dezenas de palestras, de keynotes, de workshops e muitos cases de empresas de todo o Brasil que vêm compartilhar um pouco do que elas estão fazendo sobre agilidade dentro das suas estruturas, com seus clientes, com as suas equipes, e a gente está fazendo aqui, um pouco antes desse evento, alguns eventos especiais, abertos, com especialistas, com empresas que têm aí cases e experiências super relevantes para compartilhar com a gente também, que é o caso deste evento. Esse warm-up é um desses eventos de aquecimento para o Colisão Agile Trends, que vai acontecer na semana que vem, tá? Dia 29, 30 e 31 de março. Então, quem não está inscrito, quem não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada neste link aqui, que é o site principal do Agile Trends, onde vocês vão encontrar todas as informações sobre a programação, o que vai ter, que hora vai ter. A hora vai ter o dia inteiro, durante 3 dias, tá? Mas vai ter muita coisa lá, deem uma olhada, porque pode interessar aí a vocês. E estamos transmitindo aqui para o YouTube, para o LinkedIn e para o Facebook. Então, pessoal, bom dia. Quem estiver por aí, fica à vontade aí para comentar, para colocar aí de onde vocês estão falando, coloca a cidade que vocês estão aí, porque a gente gostaria de saber aqui de onde vocês são. Imagino que tenha pessoas do Brasil inteiro, e se vocês puderem colocar, vai ser muito interessante aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Gostaria de começar aqui convidando para o palco os nossos convidados do dia, tá? Quero convidar o Rafael Titini, que é Head de Marketing Digital e Entregas do Grupo Esquadra. Tudo bem, Rafael? Como vai? Beleza, Daíton? Tudo bom, cara? Bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Tudo certo aí? Olá. Já tem gente comentando aqui, ó, Santo André, São Paulo. Vamos aí, pessoal, comentem aí de onde vocês são. Deixa eu chamar nossos outros convidados aqui, ó. Quero chamar o Alcebiades Araújo e o Marco Mendes, que são sócios fundadores da ARC. Alce, Marco, aí, como pessoal? Tá? Tudo bem aí? Como é que tá, daí? Tudo bem? Opa, ótimo. Bom dia. Vou estar com você aí, nesse esquenta. Obrigado. Eu que agradeço por estarem com a gente. Bom dia a todos e obrigado aí pelo convite aqui. Bom dia, galera. A galera chegando aí. A galera tá chegando. Aproveitem, pessoal, convidem aí pessoas que vocês sabem que trabalham com agilidade, que participam de equipes ágeis, gestores, líderes, porque o tema que a gente vai tratar aqui hoje tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com os desafios que essas equipes e que esses gestores e que esses líderes estão enfrentando e vivenciando hoje e que vão enfrentar daqui para frente, amanhã, semana que vem, mês que vem, talvez ano que vem. Por quê? O tema que a gente vai falar tem a ver com o cenário em que a gente está, esse cenário que foi impactado pela Covid. E aí a pergunta que a gente quer trazer algumas reflexões aqui é: como fica esse cenário? Como fica o papel do líder? Como fica o papel das equipes? Qual é um novo modelo de trabalho? Quais são estes impactos causados por essa mudança radical que aconteceu na forma como a gente trabalhava? Quero até ouvir o Rafael dando uma visão geral sobre esse tema e o que a gente pode esperar aí dessa discussão de hoje, mas o que me parece é que a mudança aí que a gente tem, ela veio para ficar, mas tem vários aspectos aí que não são tão óbvios, né? E gostaria então de te ouvir, Rafael, tudo bem? Legal, beleza, Daíton. A gente vem sentindo aí, né, que a pandemia ela nos trouxe um grande desafio, né? Ela nivelou muito as empresas no ponto de vista cultural e de agilidade. Ela quase que, não vou dizer que ela levou para estaca zero, mas a gente ainda tem algumas empresas que se destacam muito, já estavam muito avançadas, mas muito ficou balizado, né? Quando a gente traz todo mundo para um ambiente remoto, né,
a gente acaba perdendo muito do que as empresas vinham fazendo do ponto de vista de cultura e agilidade, que eram iniciativas muitas vezes também pautadas a uma necessidade de melhora do ambiente, espaços de descompressão, reuniões visuais, workshops de colaboração. Então, tudo isso foi colocado numa estaca quase que zero, assim, como que a gente começa de novo a trabalhar num novo modelo e que esse modelo possa, de fato, trazer a performance e a agilidade que a gente espera, né? Então, a gente vê que os times, eles foram colocados num patamar quase que de recomeçar, né? Mesmo os times que já eram muito... num nível de maturidade muito alto, eles perderam muito da comunicação no dia a dia, porque a visão é de que, pô, eu já conheço, eu já sei, eu já falo, eu sei, eu vou passar essa bola sem olhar para aquela pessoa. Então, essa comunicação, ela precisa ser toda vez fomentada o tempo todo. Então, a gente vê um desafio muito grande de realmente pegar a essência da agilidade e isolar um pouco do que eram muitas das ações que foram tomadas como ações que eram pautadas em conceitos de agilidade e que ajudavam as empresas a construírem ambientes de maior retenção, maior felicidade dos colaboradores ali e também, consequentemente, obviamente, maior performance. Mas uma vez que a gente leva todo mundo para casa, os espaços de descompressão se tornaram espaços de maior compressão, né? A gente tem menos espaço, mais trabalhos domésticos, pessoas com filhos, você acorda, dá 3 passos, você está no seu escritório, você não tem um momento para se fazer presente dentro do seu time, que era uma coisa que você passava na mesa delas e batia um papo e falava, cara, como que tá andando, você precisa de alguma ajuda e tal. Hoje, cara, você tem que ir lá, ativar uma sala, puxa uma sala, fala com aquela pessoa, só que um líder, ele tem muita gente no time. Então, a gente sente que a agilidade, ela precisa ser repensada e ressignificada, dado que muitos desses comportamentos e dessa realidade vai perdurar, e a gente vai ter um segundo momento que quando a pandemia termina e a gente consegue voltar para ambientes físicos, os nossos times já se espalharam. Então, aquela conexão que a gente poderia fazer esporadicamente para um team building, para um workshop, uma reunião, eles também vão ser desafiadores, porque um mesmo time está espalhado em diversas cidades. Então, como que você vai começar a trabalhar esse movimento? Será que a gente precisa conectar times que estejam fisicamente mais próximos e que possamos conectá-los fisicamente em algum momento? Então, são vários desafios que a gente vê que a Covid trouxe para a gente, mas o pós-Covid, né, também não vai eliminar boa parte dos problemas. E aí eu queria puxar muito aí, o Marco, ele tem uma visão muito forte, que são as dores que a gente tem vivido dentro de times, né, de clientes. Com a ARC, a gente está dentro de grandes clientes, fazendo consultorias de agilidade, capacitação de agilidade e tudo mais, e a gente acompanha muito dos times, né, e de diferentes contextos, eu acho que de diferentes segmentos, de diferentes momentos, diferentes estágios de maturidade, e a gente tem muito o que contribuir com essa visão. E o Alce, ele vem com uma visão muito forte sobre a liderança, né, os desafios que o líder hoje vem tendo e como que a gente pode reconstruir esse novo modelo de liderar, considerando que essa é uma realidade que vai estar por aí e não vai embora, né? Grande parte dela. Então, eu acho que é um grande desafio. Provavelmente todos nós estamos passando desafios similares. Às vezes a gente se vangloria muito e tem um grande orgulho de falar, pô, estamos todos no digital, mas aos poucos a gente vai percebendo que vem uns novos problemas, assim, pessoas com níveis de ansiedade que afetam também o nível de comunicação e vontade de estar presente e tudo mais. Você tem N problemas que esse novo momento está causando, né? O próprio medo da pandemia. Então,
Como lidar com grandes times e grandes líderes nesse contexto? E aí acho que queria passar a palavra aí para o Marco e para o Alcio para falar o que a gente tem visto, né? Como que a gente tem trabalhado para curar um pouco dessas dores aí. Deixa eu só, antes do Alcio e do Marco falarem, queria aproveitar para convidar aqui quem está ouvindo aí, que já percebeu algum desses problemas, desses cenários que o Rafael descreveu, comenta aqui, coloca uma pergunta, diz para a gente o que vocês estão vivenciando aí, porque aí talvez a gente possa comentar mais, ou você pode saber se é só com você, ou não, está acontecendo aqui também. Então, fique à vontade aí para comentar, pessoal. Mas, Marco, Alcio, por favor. Vai lá, Marcão. Muito bem. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem observado muito é como é que a pandemia ela realmente escancarou, né, o problema da produtividade nas organizações. A gente tem visto pessoas aí que estão à beira de uma estafa, né, tendo que trabalhar 10, 11 horas por dia, sem intervalo aí, né, para mover entre reuniões, mover ali para um almoço, né, o banheiro, uma água. E mesmo assim, né, o trabalho continua não fluindo. Por quê? Porque na prática, pessoal, o próprio conceito de time, como o Rafa citou, se dissolveu. A gente precisa reconhecer que essa realidade, né, ela dissolveu aquela ideia romântica de um time, onde a gente tem ali as pessoas como se fossem um squad militar. E na prática, o que a gente tem visto, né, com a pandemia, são pessoas, né, prestando serviços de forma individual. E o grande desafio é como que o gestor, como que o líder conecta, como é que ele cria coesão social para fazer esse serviço fluir de ponta a ponta. E a resposta não é, né, fazendo que ele trabalhe mais. A resposta não está na eficiência de recursos, né, que é o grande paradigma, né, e o grande pensamento de vários gestores que tentam aumentar a produtividade. Nesse sentido, a gente vê muitas dicas interessantes, muitas técnicas legais, cito que, por exemplo, o método Kanban, que nos ajuda a entender a eficiência de fluxo e esse conceito de serviço. Então, o grande desafio é como é que a gente orquestra, como é que a gente coordena, como é que a gente faz o trabalho fluir, e isso exige habilidades, né, que, sinceramente, muito da agilidade tradicional não se debruçou, porque a gente tinha ali um escritório que muitas vezes mascarava aquela questão. Parecia que a coisa estava resolvida no time. Não estava, tá? De verdade. Mas, né, isso agora ficou brutalmente escancarado, e o papel da liderança, né, Alcebiades, ele se torna radicalmente importante nesses momentos que a gente vive, né? Pois é, Marco, e pessoal também, o Daíto trouxe, despertou esse tema, o Rafa trouxe um panorama para a gente. Eu costumo dizer o seguinte, que todos os elementos que ancoravam a narrativa de agilidade, com o Covid, eles estão sob júdice nesse momento. Né? Então, a gente, como é que a gente construía a noção de agilidade das empresas? Como é que a gente vinha falando, né? Construir a noção de times, o Marco já falou o que aconteceu. A gente falava de ambientes de refúgio, porque eles criam sensação do bem-estar. Então, esse era um dos elementos que a estratégia geral do Ágil estava sendo corada, os líderes. Quantas empresas aí nos últimos 2, 3 anos desenvolveram seus ambientes, investiram em ambientes de refúgio, com elementos de bem-estar. O senso de pertencimento, que sempre foi algo muito defendido dentro da agilidade, e é claro que ele é importante, ele continua sendo importante, os líderes tentando construir o senso de pertencimento, mas tudo era baseado numa experiência mais física, tudo era baseado em utilizar esses elementos para dar uma sensação de que o grupo estava sendo liderado, mas tudo isso agora está sob júdice. O Covid-19 ele mostrou que nós estávamos, na verdade, frágeis em relação a esses elementos, mas não havíamos percebido. Quem de nós imaginaria que esse seria o cenário atual hoje? Então, o líder de hoje, ele tem uma agenda diferente, o líder que está transformando, o líder que está tentando levar as empresas para o mundo digital, isso inclui as lideranças que estavam trabalhando com agilidade, ele tem uma agenda nova agora, um problema inteiramente novo, um conjunto inteiramente novo de problemas para lidar. Como é que ele vai trabalhar, por exemplo, a cultura no ambiente disperso?
como é que ele vai dar a sensação de que existe uma camada de liderança que está fazendo movimentos para frente? Como é que isso vai ser comunicado? Eu costumo dizer que você também teve um aumento de opacidade, né? A transparência reduziu, porque as pessoas estão escondidas atrás das suas câmeras, elas estão agoniadas. Eu tenho feito muitos treinamentos, né? Muitos, então as pessoas, a maioria delas ficam com as câmeras fechadas. Eu entendo isso, é um momento de agonia. Outra coisa interessante que os líderes têm que lidar, e isso não estava na agenda, o luto, né? Pensa bem, eu não falo só da perda de pessoas amadas, eu estou falando das perdas gerais que nós estamos enfrentando. É o elemento que os líderes precisam lidar. Como é que eles vão lidar com todo tipo de mudança e de perdas que estão acontecendo nesse momento? A liderança sempre foi ancorada no poder, né? Mas nesse momento parece que a confiança ganha mais importância do que o poder. E aí, o que os nossos líderes precisam fazer para demonstrar que eles têm uma visão, eles têm um caminho por onde eles querem seguir? Então a confiança é uma narrativa que está ganhando muita força dentro da agilidade. E eu costumo dizer que o jogo mudou. Nesse momento, as empresas estão olhando para uma estratégia de sobrevivência. É claro, a gente está falando de transformação digital, a gente continua falando de inovação, mas nesse momento o importante é sobreviver. Então o pragmatismo voltou a imperar nas organizações. E os líderes, como é que eles vão lidar com isso? Como é que a agilidade vai trazer resultados para as organizações sobreviverem? Geração de caixa, retenção de pessoas, entregas de qualidade, as coisas que fazem uma empresa sobreviver. Isso está na pauta de todos os líderes, inclusive da agilidade. Eu tenho conversado, por exemplo, Daíto, com vários CEOs de empresa, e eles têm falado assim: Bides, eu acho muito legal a agilidade, mas, cara, como é que a gente extrai resultado real para as empresas? Essa é uma pergunta sintomática, essa é uma pergunta que revela que ainda existe uma expectativa, né? Nós estamos falando de um movimento que completou a idade adulta, são 20 anos, né? O movimento ágil completou 20 anos, e agora eu sempre brinco, né? Ele está sendo convidado a colocar uma gravata nele, ou seja, ele precisa falar a linguagem do board, ele precisa falar a linguagem dos resultados, ele precisa falar com os shareholders, e, de certa forma, a agilidade não estava muito preparada para isso. Eu observei isso, sempre foi um movimento de contracultura, um movimento de trazer o diferente, de trazer o underground, a coisa do time legal. Isso já venceu, eu acho que já deu. Agora a gente precisa falar de como é que ajuda as empresas a sobreviverem, cara. Como o camelo no deserto, né? O camelo não é lá um bicho. Resiliência, né, Marco? O camelo não é um bicho lá tão bonito como os unicórnios, né? Costumam brincar, mas eles sobrevivem com pouca água, com temperaturas de 60 graus. Isso eu entendo, Daíto, que é uma agenda nova para os líderes, e a gente ainda precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa discutir, né? Por exemplo, na minha palestra, eu vou trazer muitos elementos sobre isso, ideias que talvez os líderes possam trazer, mas é o que eu queria colocar aqui. Eu não sei se a galera reconhece esse problema, mas muitos que estão liderando os times já sentem essa dificuldade. Eu não sei como lidar com a agonia que as pessoas estão vivendo. A gente tem que ler outras coisas além de livros de agilidade técnica, tem que falar do ser humano, da psicologia, do sofrimento. Então, é uma coisa nova daí do que as lideranças precisam discutir, né? Não tem uma receita para isso, mas eu acho que a discussão é o passo que a gente precisa dar agora. Uma coisa só, eu quero que você comentou um ponto muito legal, né, que você falou da opacidade, né, Alce? E é muito louco, porque a gente vê em algumas empresas, cara, às vezes a empresa está crescendo, e antigamente você via a empresa crescer, você sentia. Então hoje a gente perdeu um pouco daquela coisa sensorial de viver o ambiente corporativo, né? Então, antigamente a empresa ela crescia, você estava vendo, tá chegando gente, precisa de mais espaço, reorganiza o escritório, vamos mais uma unidade. Hoje é muito difícil você, por mais que você comunique, olha, chegaram tantas pessoas, não é visível, não é sentido no sentido mesmo da questão, né? Então, como a gente consegue trazer o sentido, né, sensorial para o dia a dia dessas pessoas, para que elas percebam mais essas coisas e muito menos só
a comunicação falada ou mostrada, ela não é tão impactante quanto o sensorial que a gente perdeu nesse momento. Então, como a gente consegue trazer elementos sensoriais para o dia a dia dos nossos times, né? Perfeito, assim, sensacional. A gente perdeu isso porque o ser humano é muito gregário, ele dependia dos espaços sociais, da socialização, né? Olha o Eric falando aí, o cafezinho na copa, cara, isso é mais do que o cafezinho, né? Isso é um espaço de troca de narrativas, de ideias. E a questão é, será que a gente perdeu, o Rafa, ou a gente está tendo que aprender novos elementos sensoriais? Será que as antenas mudaram? Será que os sensores? Talvez seja isso. Talvez não lutar contra o mundo, tentando buscar o mundo anterior, mas talvez seja aceitar que talvez esse seja uma realidade mais perene, mais híbrida. Eu acho que a gente não volta, eu não sei quanto vocês, a gente não volta para aquele ambiente. Então a gente vai ter que pensar, né, Marco? Eu queria comentar, né? A gente tem visto, especialmente na área de TI, as empresas contratando, né, pessoas de onde elas estão no Brasil. E isso, né, numa perspectiva social, é muito interessante, porque muitas pessoas que tinham que morar numa cidade caríssima, né, para que alguém que sai do interior, né, e vai para uma capital como São Paulo, né, ou mesmo aqui Belo Horizonte, onde a gente está, que é muito caro, né? Eu tenho visto, né, várias pessoas voltando para o interior para ter uma qualidade de vida muito melhor. E isso é sensacional na perspectiva social. Então, eu acredito, né, que aquela ideia de times totalmente colocados dentro de uma organização é uma ideia que, sinceramente, né, eu não acredito que ela vai... que a gente volta para o estágio de 2019. Ao mesmo tempo, sim, a gente vê empresas, né, que tem uma cultura ainda, né, que nesse momento estão trabalhando fisicamente, e assim, né, que a vacina deixar, né, elas vão realmente voltar para o modelo 100% físico. Mas eu acredito realmente que a gente vai para o modelo híbrido, que traz um desafio ainda maior, porque se você tem 4, 5, 6 pessoas, né, que estão fisicamente, e se você não cria uma experiência fantástica de imersão digital para aquelas pessoas que estão remotas, aquela pessoa vai se tornar um pária e não vai conseguir produzir nada, e não vai se sentir coeso socialmente dentro do time. Então, eu realmente acredito que a gente precisa rediscutir, né? Eu acho que o momento de se falar cegamente em squads, eu acredito que é um movimento em extinção. A gente precisa discutir centricidade no cliente, propósito. Para mim, propósito é muito mais importante do que discutir times, né, para que a agilidade ela possa agora, num novo ponto de inflexão, avançar para terrenos mais interessantes. É isso aí, acho que é a gente olhar para frente, né, cara? A gente, não o saudosismo de tentar voltar ao passado, mas assim, é como que a gente tem novos elementos e novas formas de trabalho para atingir, talvez, algumas experiências que são importantes do ponto de vista humano, né? Não necessariamente precisamos do físico para atingir aquilo, mas a gente precisa atingir aquilo de alguma maneira, né? Seja numa conexão muito forte com um propósito, que você consiga perceber aquilo de verdade e tudo mais. Acho que essas novas formas, está todo mundo aí com um grande desafio e tentando aprender. Acho que é um baita aprendizado para todos, né, cara? Sim. E diga lá, Dairton. Não, eu ia colocar aqui esse tema aí para vocês, assim, porque é um desafio de todos, né, e de todas as empresas que tem que enfrentar, e vocês estão colocando luz a esse aspecto, e eu queria colocar para vocês, perguntar para vocês, o que vocês veem que pode ser feito, ou que deve ser feito, para realmente trazer essa nova perspectiva e encarar né, e lidar com esse problema de forma a trazer resultados nesse novo cenário. O que vocês veem que pode ser feito daqui para frente? Sim. É um desafio bem forte. E na minha visão, né, eu vejo, né, duas variáveis, né, críticas, né, para as lideranças. Primeiro, né, obsessão pelo cliente, né, já é algo, né, que o Jeff Bezos já nos ensina há bastante tempo, né. Então, por quê? Porque você, com isso, consegue, né, trabalhar mais facilmente propósito. E propósito consegue unificar pessoas diferentes, né, com culturas diferentes, em locais diferentes, trabalhando de forma geograficamente distribuída, a entregar resultados de uma forma muito interessante. E isso ele pode ser um aglutinador para realmente fazer que a pessoa, né, que esteja trabalhando, por exemplo, em um time, ela não apenas mude porque ela vai ganhar 1, 2, 3 mil reais a mais fazendo a mesma coisa, né?
dentro do que ela fazia. Então, se a gente realmente não conseguir inspirar propósito, as pessoas vão se tornar nômades digitais e vão sempre buscar a melhor empresa do próximo trimestre. Propósito, na minha visão, é o que liga realmente, o que vai realmente diferenciar e criar uma agilidade de mais alto nível dentro dessa nova década. Marco, dentro do que você coloca, eu emendaria, isso eu concordo plenamente com você, a questão que surge e que agenda isso traz, então, para o líder, né? Assim, em toda a história da humanidade, quando a gente estuda a história da humanidade, em momentos de crise como esse que nós estamos passando agora, nós sabemos a importância das lideranças, mas em que aspecto? Elas vão resolver os problemas? Não necessariamente, mas elas vão dar um contexto e uma visão. Olha só o que a gente vive nesse momento no mundo, né? E a gente está vendo as diferenças das lideranças no mundo, em todos os países, incluindo o nosso, como as lideranças fazem a diferença em dar uma visão para a nação, uma visão para as pessoas sobre o que é importante fazer, né? Quais são as ações mais importantes agora para a nossa sobrevivência. Então, o líder, ele precisa entender que agora espera-se dele que ele exerça a essência de que um líder deve exercer, que é dar visão, que é dar contexto para as organizações. Ele precisa pegar o livro da cultura, colocar debaixo do braço e evangelizar. Eu costumo brincar com essa ideia, né? Evangelizar. Ele precisa espalhar essa mensagem, e é ele quem tem que fazer isso primeiro, né? Espalhar a mensagem para os grupos, dizendo assim, qual é a direção no momento? O que é mais importante para a gente fazer? No meio de tanta complexidade e de tanta incerteza que a gente vive, se o líder se apresenta trazendo ali, reduzindo para 3 ou 4 coisas importantes com as quais nós deveríamos nos preocupar, isso reduz a ansiedade, cria uma sensação de que há uma direção, de que há um lugar para seguir. Esse é o papel que eu entendo que a liderança precisa assumir e rápido, porque senão a gente sabe o que acontece quando uma liderança não assume o seu papel e as coisas desegringolam por uma situação terrível, né? Então, essa é a minha mensagem, e é isso que eu quero falar um pouco, eu vou falar um pouco na minha palestra. O líder precisa assumir um protagonismo em momentos de crise, e isso também vale para os líderes da agilidade. Eu acho que a gente tem um grande ponto aí, que acho que esse novo modelo nos trouxe quase que a essência do que o que é o papel da empresa, né? E eu acho que ela tem 2 grandes papéis, né? Assim, acho que um é o cuidado com as suas próprias pessoas, né? E a evolução das suas próprias pessoas, considerando que esse é um caminho sem volta, e acho que o cuidado com as pessoas, como elas crescem, como elas evoluem, como você apoia elas como instituição, é um ponto muito importante. E o outro é que você precisa cuidar muito bem do que você entrega, e essa entrega ela tem que gerar impacto e resultado para o seu cliente. Então, eu acho que a gente conseguiu com essa... porque também tem uma coisa que o físico nos traz muitas distrações do que é legal trabalhar em uma organização, né? Então, no final do dia, a gente resumiu muito em 2 frentes, uma frente interna e uma frente externa, né? É o cuidado com as pessoas, os nossos processos, é a forma de como a gente evolui isso de forma madura, né? E é um porto seguro para que as nossas pessoas tenham nas suas vidas um apoio muito forte. E olhando para o mundo exterior, assim, cara, como que a gente entrega realmente resultado para o nosso cliente? E essa é a essência do negócio, né? A essência de uma empresa existir, né, é uma contribuição para a sociedade, seja entregando um produto relevante, seja cuidando das suas pessoas. E, consequentemente, ela fazendo essas 2 coisas bem, ela cumpre uma das suas missões, que é a geração de lucro, né, e geração de riqueza. Então, no final do dia, eu acho que, assim, a forma como a gente está organizado hoje, ela traz a essência do que é uma organização corporativa, que é uma empresa. E aí, fazer com que as pessoas se conectem a esses grandes propósitos do negócio é um desafio. Por quê? Porque antes a gente tinha
formas de talvez mascarar um pouco o que é, às vezes, a discussão chata, né? De eu vou discutir resultado, eu vou discutir cuidado com as pessoas, eu vou discutir resultado no negócio como lucro. Então, são muitas vezes, e por muitos anos na agilidade, era assim, cara, era uma coisa que eram palavras quase que não permitidas, assim, né? A gente, não, cara, isso daqui é muito agressivo, isso daqui não pode. Hoje é o seguinte, é só isso que a gente tem que fazer, né? Então, como a gente faz bem curtindo isso e se conectando também com os nossos clientes, porque o desafio não é só interno dentro dos nossos times, a conexão e o vínculo com o nosso cliente também mudou a forma como a gente tem. Então, esses 3 pontos de contato que a gente tem com grandes missões de uma organização, elas foram resumidas. Então, o que a gente precisa é dar a importância que esses 3 pilares têm dentro do nosso modelo de trabalho e no modelo de comunicação e contato com todo mundo. Então, eu acho que é um baita aprendizado de que muitas das coisas que a gente tentava criar, tirar do holofote, que eram as nossas grandes missões, hoje a gente só tem só elas. Então, ou a gente trata em cima do cerne do que é um negócio, ou a gente não chega no objetivo que a gente tem. Então, eu imagino que se a gente focar nesses 3 pilares, é uma coisa que a gente vai conseguir chegar em novas soluções, novos modelos, e parar do saudosismo de tentar voltar ao mundo fluffy, romântico, né? Piscina de bolinhos, né? Né, cara? E aí, Rafa, eu acho que existe nesse momento uma oportunidade muito interessante, porque os instrumentos estão aí. E é necessário que os líderes atuem agora, pessoal. Porque depois de um ano a gente está vendo pessoas literalmente colapsando, porque elas estão trabalhando 10, 11 horas sem intervalos. Isso não é sustentável. Então, ou seja, insistir na eficiência de recursos é uma burrice, é um tiro na perna. Então, ou seja, os líderes precisam aprender o que é eficiência de fluxo. Os líderes precisam aprender o que é produtividade relacional. Yves Moriot, para quem tiver interesse, um pensador fantástico, mostrando, né, como é que líderes na Europa e nos Estados Unidos estão introduzindo produtividade relacional para criar relações melhores e fazer, né, que o trabalho que a gente esteja nesse momento opere bem. Mecanismos de triagem. Não é sustentável que as pessoas façam tudo que elas estão fazendo. Então, como é que a gente trabalha isso? Olhando para o que está chegando, olhando para o nosso upstream, triando, fazendo triagem de uma forma apropriada. Empresas de alta performance fazem triagem em larga escala para eliminar aquilo que não deve ter atenção dos seus liderados. Então, o interessante é que a gente tem ferramentas do campo da agilidade, vários métodos nos ajudam nesse sentido, para que a gente atue agora, mas é necessário, né, um call to action, os líderes têm que atuar, ou, né, daqui a um ano, como talvez a gente volte para um estágio que não sei o que vai ser, seja tarde demais. Pegar aqui um comentário, eu gostei muito aqui, estava vendo os comentários, né, só colocando mais uma pimentazinha, eu gostei muito do comentário do Matheus. Uma coisa que ele fala aqui, né, que a gente, é claro que muitas dessas coisas a gente vai colocar para funcionar agora, nós vamos dar algumas sugestões, mas o Matheus traz uma ideia que é o seguinte: uma das características que tem em ambientes altamente complexos, como tem hoje, é o da contradição. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes você vai executar alguma coisa, mas ela pode trazer resultados, inclusive, diferentes do que você estava imaginando, porque você está cruzando uma prática com um ambiente novo. Então, a partir desse comentário que ele fala, logo em seguida ele fala, olha, mas, por outro lado também, às vezes, você está, o propósito, se de um lado ele engaja, às vezes também ele pode reduzir o tempo da pessoa numa empresa se ela se desconectar do propósito e conectar com o outro, né? Ou seja, o que ele está trazendo? O nível de responsabilidade das empresas aumentou muito. Elas precisam testar, e se não funcionou, o Marco falou, tem algumas coisas que funcionavam até agora muito bem, mas agora você tem que jogar fora uma abordagem e trazer outra, e ainda testar, porque ela pode também não funcionar, né? A gente viu várias coisas na narrativa do Covid que a gente falou, tem muita gente que fala, né, a narrativa do distanciamento social em alguns ambientes, e de modo geral ele tem funcionado bem, em alguns ele tem trazido questionamentos, tem várias narrativas sendo disputado, mostrando que é isso, em ambientes complexos,
você não consegue dizer exatamente que uma receita vai trazer aquele resultado, não é? Matheus, excelente, cara, acho que essa ideia que você trouxe, a gente tem que olhar, experimentar, mas estar aberto, inclusive, para falar, cara, isso também não funcionou aqui, deixa eu testar. Eu acho que talvez uma meta, habilidade que os líderes têm que ter é a capacidade de revisitar suas estratégias, ficar em paz e implementar novas, se for preciso, rapidamente, e seguir adiante, cair para frente, né? Exato, e é como um casal, né? Imagina um casal casado há algum tempo, onde uma das pessoas, né, ali daquele casal tem um novo propósito na vida, ok? Eles se separam, cada um segue o seu propósito. Então, eu acho interessante, Matheus, e de fato eu concordo que sim, as pessoas podem se conectar, e eu acho isso positivo. Se a pessoa tem um propósito que é diferente da empresa, legal, ela vai se conectar a uma empresa diferente que tem um propósito que lhe agrade. Eu acho que, putz, pegando um pouco aí, valeu, Matheus, eu tenho um mega respeito aí pelo Matheus, a gente usa ferramentas aí que esse cara criou lá no passado até hoje, Feedback Canvas roda todo mês monstro com a gente aqui e sempre falamos de você, acho que para todo mundo que entra. É muito louco, é um paradoxo, né? Essa questão do propósito e ao mesmo tempo ele ser um elemento que é um imã que traz, mas que também em alguns momentos inverte o polo e expurga, né? Porque acho que uma coisa que o Marco falou é assim, o propósito das pessoas, dificilmente ele vai ser o propósito de uma empresa, né? O propósito de vida, ele é algo maior e momentaneamente, né, ele é sazonal. Você, durante essa jornada em busca do seu próprio propósito, você se conecta com algumas missões que são propósitos corporativos também. E aí, conforme a tua jornada vai se alongando e você vai dando novos passos na sua jornada, você vai buscando novas formas de se conectar com isso. E, às vezes, as novas formas é de você migrar de um negócio para o outro, buscar um novo tipo de modelo. Então, eu acho que é um trabalho muito forte, mas que, ao mesmo tempo, ele é extremamente importante, porque, por mais que seja sazonal e uma pessoa ela permaneça um pouco menos tempo, se ela se conectar de verdade, pelo menos no período em que ela se propôs, dentro da jornada do propósito pessoal dela, a se doar em cima daquela missão, o atingimento da performance que a companhia consegue ter com mais gente conectada muito fortemente dentro daquela missão é extremamente importante para o resultado do negócio. Sim. Então, é muito louco isso. Você é uma puta... É quase filosófico. Agora, exato. Rafa, olha só que interessante. Só fazer uma conexão rápida com o que você falou. Alinhamento de propósito. Você, dentro do que o Matheus trouxe, você não consegue garantir que ele vai acontecer, porque as pessoas elas têm seus propósitos pessoais reclusos internos. Então, talvez seja bobagem a gente ficar buscando alinhamento. O que a gente precisa, na verdade, é ter um mecanismo claro de dizer qual é a nossa cultura. Eu sempre tenho falado com os líderes, né? Cara, construa uma narrativa forte para a sua cultura, antes de buscar alinhamento, porque às vezes a gente vê empresas falando assim, eu tenho que ter alinhamento, eu falo, alinhamento com o quê? E aí, na resposta dele, eu não tenho nem nada com que me alinhar, porque a cultura, ela não é nem significada, eu não consigo dizer qual que é o código, né? Porque para você se alinhar com alguma coisa, essa coisa você tem que ver essa coisa, tem que sentir essa coisa, né? Então não adianta buscar alinhamento se você não construir uma narrativa da cultura primeiro. Então, talvez o que a gente precisa fazer é só construir a narrativa. Construa uma boa narrativa de sua cultura e aqueles que se alinharem a ela vão gostar, cara. É como alguém que lança um seriado Netflix. Se a narrativa for boa, muitas pessoas vão ver. Muitas pessoas vão querer assistir os episódios. Se for ruim, cara... Detestar, né? Ele some, ele vai subir do Netflix. Então, o foco é construir uma narrativa coerente da sua cultura e divulgue-a. E deixe o resto acontecer, né? Uma frase, um ditado quase popular aí, né? Que para
assim, se você não tem uma direção a ser seguida, qualquer vento é bom, né? Então, no final do dia, se você não tem a direção da sua cultura, do seu propósito como organização, você vai atrair fatalmente pessoas que não se conectam em nada com isso. Então, e isso é um grande desvio de foco, né, para uma organização, ainda mais quando você vê que você precisa fazer isso, muitas vezes, numa forma tão orgânica e não chegando exatamente no beat com cada um, quando você tem uma organização muito grande, que essa falta de clareza, ela gera uma dicotomia dentro da organização das pessoas, que elas não conseguem entender exatamente para onde a empresa está indo e o que ela está fazendo. Então, esse senso de ser muito simples e claro a forma de entender é o que você vai conseguir trazer mais gente que esteja alinhado com isso, né? Exato. E um ponto importante, pessoal, a gente precisa reconhecer que a gente está vivendo também um dilema mundial sobre, né, essa questão que empresas têm que crescer e crescer e crescer. A única coisa que busca crescimento pelo crescimento é tumor, tá? Então, o que a gente tem que realmente reconhecer é que as empresas elas têm que buscar um tamanho que seja sustentável e tem que ter pessoas que se alinhem ao que aquela empresa está buscando, tá? Então, né, voltemos aqui, né, a entender, né, os ofícios, as comunidades de práticas, né, os grupos sociais, né, que fazem sentido. Então, é importante, né, que dentro de um ambiente que a gente trabalhe 9, 10, 11 horas, você não esteja ali apenas pelo dinheiro, especialmente em áreas aqui, né, eu estou citando, óbvio, né, áreas, né, que podem escolher, né, como tecnologia da informação, para que você não esteja ali puramente por uma equação financeira, desconectado completamente do que você acredita. E se você realmente não acredita no propósito, concorda, Cristiano? Segue a vida, vamos buscar alguma coisa melhor. Acho que além do propósito, tem a questão de objetivos, né? O propósito, em geral, ele é uma coisa mais perene, né? Das pessoas, né? Agora, objetivos, eles mudam. Eles vão mudando ao longo da vida. E o que precisa ser muito claro e transparente da empresa para as pessoas, e a pessoa também tem que ter clareza de quais são os objetivos dela e entender se está alinhado com os objetivos, se a empresa pode ajudá-la a chegar nesses objetivos. Porque quando existe isso, fala, pô, eu estou no lugar certo, eu estou junto com o grupo de pessoas, ou estou junto com a empresa que vai me ajudar a chegar lá. E depois de um tempo, isso vai evoluindo, os objetivos. E aí a empresa do outro lado tem que também fazer o quê? Ter uma preocupação e entender quais são esses objetivos, quais são essas prioridades para as pessoas, para conseguir construir esse ambiente onde todo mundo cresça, né? A empresa, em geral, tem esse objetivo de crescimento, que não pode ser crescimento pelo crescimento, como o Marco acabou de falar, porém, em geral, tem algum objetivo de crescimento. E aí, e do lado das pessoas, quais são os objetivos delas? Se todo mundo conseguir atingir os seus objetivos, seja de crescimento, ou seja de algum objetivo ali de satisfação, aí sim a gente consegue criar um cenário e um ambiente favorável para que este desafio ele não fique pesado para ninguém, ele aconteça naturalmente, porque as pessoas estão vendo que todo esse esforço, todo esse empenho, toda essa dedicação estão levando elas a algo que elas queriam para elas próprias, né? Do lado profissional e do lado pessoal, né? Aqui acho que, como a gente começou falando, o pessoal e o profissional se misturaram, sim, né, sim, nesse novo momento que a gente está. Então não dá para separar essas duas coisas. A gente tem que entender que existem esses dois tipos de objetivos que eles são intrínsecos ao dia a dia do trabalho das pessoas ali, né? Ainda mais agora, né? Às vezes as pessoas querem melhorar seus home offices, né, cara? Já tem um objetivo novo que às vezes não estava na pauta, né? Então, assim, eu acho que o crescimento da empresa, ele proporciona a possibilidade do crescimento das pessoas que estão dentro dela, né? Então, naturalmente, as pessoas elas tendem a buscar alguns novos objetivos quando elas alcançam algo, né? Seja materialmente, seja como uma posição de cargo, e obviamente isso não é uma regra, todo mundo, mas a grande maioria sempre busca o próximo degrau, né? E aí, se a empresa ela não tem um mecanismo de crescimento, obviamente, sustentável, que garanta a qualidade do que ela entrega, né? Porque se você cresce muito e perde qualidade, você está deixando o seu propósito de realmente entregar algo para o seu cliente de lado.
mas considerando que a gente tem uma permanência ou melhora da qualidade e um crescimento sustentável, é onde a gente consegue, de fato, segurar e ter mais gente com a gente, porque se a empresa ela ficar estagnada, de fato, as pessoas elas vão buscar o próximo passo em algum outro lugar também. Então, acho que é muito importante que esse crescimento seja sustentável, mas ele vai precisar acontecer de tempos em tempos, ele precisa se mostrar presente, ou essa troca vai te dificultar, inclusive, na qualidade também. Então, se manter na inércia é um problema, e se manter crescendo fora ou desordenadamente também é um problema. Então, achar essa curva de equilíbrio do crescimento, ela é bem desafiadora, né? Sim, sim. Eu acho que nesse sentido, inclusive, Rafa, muito se falou nos últimos anos sobre escalar o ágil, por exemplo. Isso é uma narrativa muito comum, né? Temos que escalar o ágil, escalar o ágil. Mas eu acho que agora a gente tem que voltar um pouco para a mesa e estudar um pouco mais a natureza do crescimento, não é? Porque, naturalmente, o que surgiu de imediato quando a gente foi escalar o ágil foram frameworks, né? De repente, começaram a surgir frameworks que estão endereçando o crescimento. O sentimento, eu tenho que faltou estudar um pouco mais. Por exemplo, você pega um instituto como o Santa Fé, você tem um pesquisador sensacional que é o Jeffrey West, ele tem um estudo fabuloso sobre escalar coisas, né? Como é que a natureza cresce, como é que as coisas crescem na natureza, como é que elas escalam, como é que elas mudam a relação de consumo de energia com resultados, com consumo de resíduos, né? É claro que ele está olhando muito para a natureza, mas isso vale para o que a gente está fazendo. De repente você escala milhares de squads nas empresas. E como é que fica, por exemplo, o que o Dairton acabou de falar? Quando você tem uma empresa pequena, você conhece os objetivos individuais das pessoas que estão com você toma no café, e quando ela cresce, a simetria aumenta muito, então você já não consegue mais, as pessoas viram marcas, viram uma espécie de mapa de calor, né? Então, se cresce, então a ferramenta tem que mudar, eu tenho que ser mais data-driven, as empresas têm que fazer estudos sociais, porque, vamos lá, pessoal, tem objetivos que são meus, são do Harvard individuais, mas, de modo geral, eles se classificam em objetivos próprios dos humanos que vivem no Brasil. Então, estudos sociais podem também trazer padrões de objetivos que são comuns das empresas, para que as empresas consigam dar uma resposta no nível, na escala que elas querem. Você cresceu, então agora você tem que ter as ferramentas para o nível de escala que você está. Inclusive de tentar alinhar objetivos. Você não vai conseguir alinhar mais indivíduo a indivíduo. Você tem que ter uma coisa mais poderosa, uma coisa que permita que milhares de pessoas se consigam conectar com um objetivo seu. Isso é muito difícil de fazer. Olha, basta olhar a direção de uma nação, que você vê as escolas múltiplas em conflitos que tem dentro de uma empresa também. Então, tem que fazer mais estudos sociais para entender que objetivos estão emergindo dentro da organização, quantos estão em conflito, que tipos de vetores estão surgindo ali. É diferente de uma empresinha de 10 pessoas ali que dá para, no café ali, conversar e amar. Então, as ferramentas também estão mudando. Mudam. E o grande risco, pessoal, é um ponto que eu vou trazer na minha apresentação, é como é que o risco, né, dos frameworks em escala que olham apenas, né, movimentos top-down, eles estão potencializando ineficiências no trabalho. A gente tem visto vários estudos, também experiências nossas, que 80%, 90% do tempo, né, de trabalho, ele está parado, né? Filas, bloqueios, impedimentos, esperas por grupos externos. Então, um ponto que eu vou trazer para vocês é como é que a gente ataca o problema da produtividade sem fazer pessoas trabalhar mais. Em verdade, pode parecer uma coisa estranha, né? Spoiler aqui, mas eu vou responder lá. Cara, né? Como que a gente pode trabalhar menos e a empresa entregar muito mais? Parece que é uma mágica, mas não. Nós rejeitamos pensamentos mágicos. E o conceito, né? Sim, spoiler, né? Eficiência de fluxo, né? Vamos discutir isso com vocês, porque é uma receita muito interessante para a gente poder lidar com os tempos que a gente está vivendo, onde, de verdade, nós temos o serviço de uma pessoa, e a gente tem que conseguir coordenar múltiplas pessoas em locais diferentes, às vezes até com fuso horários, sim, Brasil, diferentes, né? Lidando, né, com o problema da produtividade. Então, o que o Marcos está contando, assim,
A gente vai ter o Colisão Agile Trends da semana que vem. O Marco, o Alcebiades e o Rafael serão palestrantes no evento no Colisão. É por isso que eu chamei eles aqui, para a gente ter essa discussão, e queria pedir para vocês, para o Rafael, já que o Marco deu um spoiler, queria pedir para o Rafael e o Alcebiades também darem um spoiler do que vocês vão falar aí na apresentação de vocês, senão vai todo mundo assistir só a palestra do Marco, pô. Vai lá, Rafa. Cara, a minha ela tá muito em cima de algumas necessidades que eu acho que hoje a agilidade ela necessita de mudanças que estejam numa linha mais organizacional do ponto de vista de estrutura, né? Não só a nível de times e organizacional, mas acho que muito de processos, né? Definidas as metas da companhia, como que a gente define os budgets da companhia. Hoje, essas coisas elas são definidas orientadas a áreas específicas e não a jornada do nosso cliente. Então, a gente já tem visto, não é simples, é bem complexo. Empresas que são de capital aberto têm grande dificuldade e tudo mais, mas a gente entende que os budgets também têm que ser cruzados numa linha horizontal, que eu tenho um problema do meu cliente, eu preciso entregar uma solução lá na ponta, né? Então, como que a gente vai fazendo slices e colocando parte desse budget numa entrega comum que faz um cross entre todas as áreas, né? Para a gente realmente ter o pensamento de jornada, porque às vezes a gente enxerga a jornada só num nível lá de time que está fazendo a entrega da coisa lá na ponta, mas a jornada de pontos de contato com o nosso cliente, ela passa por todas as áreas da companhia. Quando você monta um Service Blueprint, por exemplo, e entende quais são todas as áreas e aonde estão todas essas conexões, você vai ver que uma entrega de um aplicativo, ela passa pela área que define o budget, passa pelo comitê que aprova o projeto, passa por passar o chapéu em cima de diferentes áreas para pegar esse dinheiro, né? Então, assim, como que a estrutura de como que a banda toca, né, no dia a dia, dita muito o quão ágil você consegue ser. Então, é muito num nível mais estruturante do que num nível de time. Beleza, e deixa eu dar o meu recado aqui, senão não vai sobrar nada para mim, né, Dailton? Mas meu recado é o seguinte, cara, se você é líder no seu time, você é um tech lead, você é um líder de uma squad, se você é um líder de uma tribo, se você é líder de uma organização e está sentindo medo, agonia, não sabe o que fazer, venha assistir minha palestra, cara, eu vou dar algumas dicas. Nós vamos chorar juntos, né, as pitangas, vamos falar de alguns problemas comuns, mas eu também vou dar dicas interessantes do que eu tenho ouvido de líderes, que podem nos ajudar, né, no papel de liderança. Eu também atuo como líder na minha organização, para a gente fluir melhor sobre o que está aí, para a gente conseguir lidar melhor com as pessoas, conseguir contribuir para aquilo que o Rafa falou, que são os resultados, conseguir contribuir para o que o Marco falou, que é como é que fazer o trabalho fluir dentro do sistema. Então, a agenda que está para você, nós vamos discutir juntos lá, vamos trazer dicas, ideias, livros, para que vocês possam avançar também aí no papel de líder, nesse momento tão maluco que a gente está vivendo no mundo. Acho que é isso. Agora é com você, Daí. Excelente, obrigado. Não, assim, tá difícil de escolher. Que bom que não vão ser no mesmo horário as palestras de vocês, porque acho que são 3 temas aí super relevantes para qualquer organização, né? Fluxo, como melhorar a sua produtividade, e o caminho aí, como o Marco já bem deu o spoiler, melhorando o seu fluxo de entregas e o seu processo como um todo. O budget, né? Como você lidar com esse é um dos assuntos, né, desafiadores aí nessa nova estrutura, e a liderança e pessoas e times, né? Então, assim, são 3 temas super quentes, e vai ser muito bom conhecer mais a experiência de vocês e saber mais como vocês estão conduzindo essas iniciativas, porque sempre, isso eu falo sempre, pessoal,
não vai ter uma receita pronta que você vai falar, o Rafael pensa desse jeito, ele fez assim, vou pegar e instalar aqui na minha empresa. Não é, mas você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai falar, putz, mas isso na minha empresa não funciona, mas esse detalhe aqui dá para implementar aqui e pode ser um game changer no seu cenário. Então, e é isso que a gente, aqui, a Agile Trends, a gente tenta promover, gerar conexões, né, colisões entre ideias boas, entre pessoas boas, entre experiências relevantes, porque é isso que vai gerar outras oportunidades para todos nós. Então, pessoal, espero que vocês participem do evento aí, e eu vou, sem dúvidas, me programar para ouvir as palestras de vocês três, porque eu quero ouvir mais sobre esses temas aí. Quero, pessoal... deixa eu colocar aqui, eu vou colocar no chat aqui também, o link para quem quiser ver a programação, ver os detalhes. Ó, tô vendo aqui que tem gente até da Holanda assistindo a gente aqui hoje, hein? Verdade, Michele. Olha aqui. Muito bom, muito bom. Bom saber. Então, bem-vindo, obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí. E Excelente. Quero concluir aqui, a gente já está chegando no final, mas quero pedir para vocês aí deixarem uma dica aí que vocês acham que vocês podem dar para o pessoal que está assistindo, relacionado ao que a gente falou, assim. A gente falou de vários assuntos aí, né, de mudança na forma de trabalhar, mudança no ambiente de trabalho, no trabalho de equipes, na estrutura organizacional, na relação com o cliente, eventualmente, né, e crescimento, falamos de várias coisas. Se vocês quiserem deixar de uma dica aí, se vocês puderem, para o pessoal talvez fazer amanhã, e aí depois no evento vocês vão ter outros temas aí que vocês vão trazer, mas se vocês puderem deixar, vai ser super bem-vindo. Posso fazer um spoiler aqui, né, sobre quais são os vilões da produtividade, pessoal. Então, existe uma tendência, né, de acreditar que são os humanos, né, que estão ali sofrendo nesse momento, que são os vilões porque a produtividade não está acontecendo. E a gente está olhando para o lugar errado. E a pandemia mostrou isso, tá? E a minha dica seria olhar para realmente os vilões que estão escondidos. São as filas, são as dependências por grupos externos, são bloqueios, é o retrabalho. A gente tem que olhar para os vilões corretos, para ajudar os humanos que estão sofrendo. Legal. Minha dica é o seguinte, na liderança, eu quero que você pense sobre contexto. Nós vamos falar sobre isso. Como é que você, como líder, cria um contexto adequado para as pessoas conseguirem fluir num ambiente complexo? Como construir contexto e dar significado para as pessoas conseguirem fazer o que precisam fazer. Esse é um papel importante da liderança, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Boa. Eu acho que, assim, a dica que eu daria é que não existe regra, né? Eu acho que você precisa sempre se conectar muito com o entendimento muito conceitual da coisa, do que simplesmente com o método. O método, ele pode ser um grande acelerador e ele te ajuda, às vezes, no começo, em alguma coisa, mas chegam problemas complexos e problemas complexos nem sempre têm ferramentas, né? Então, a única forma de você conseguir lidar com os problemas complexos é se concentrar no que é o conceito, no que é o objetivo, no que é aonde você está tentando chegar e usar essas ferramentas como grandes referências, estudos e possibilidades que você tem de construir uma solução para um problema. Eu acho que a gente hoje tem uma grande dificuldade que muitas das coisas que a gente vive nunca vivemos. Então, se as ferramentas que existem fossem soluções, a gente não estaria vivendo, talvez, grande parte dos problemas. Mas eu acho que se a gente vai buscar essas ferramentas, como historicamente elas resolveram problemas e você vai conectando coisas novas com coisas que já existiam, você vai chegando em novas ferramentas que nos levam a soluções de grandes problemas complexos. Então, ir muito mais lá no cerne da questão, é muito mais um problema de causa, né, do que a consequência. Então, vamos sempre entender um pouco mais o conceito lá no coração do problema. Eu acho que seria isso, minha dica. Excelente, ótimo. Eu coloquei, pessoal, aqui no chat a URL do Grupo Esquadra, onde tem ali, onde vocês conseguem chegar no site da ARC e ver ali as outras empresas, porque aí vocês vão ver o que
o Grupo Esquadra vem fazendo, e conhecer um pouco mais aí do trabalho do Rafael, do Alcebiades e do Marco, das empresas deles, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E, assim, antes de encerrar, surgiu uma pergunta aqui do Olavo, que eu acho que vale a pena, eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Eu vi aqui. Polêmico. Ó, vou colocar aqui, ó. Polêmico. Então, acho que vale assim, acho que não tem um certo ou errado, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas é muito mais... primeiro é legal saber qual é essa tendência na Espanha, que é um outro... Está num outro contexto aí, se a gente compara com o Brasil, e gostaria de saber se vocês acham que está indo nessa linha, qual é o caminho aí que vocês veem para o Brasil aqui. Assim, o que eu vejo são várias coisas que estão surgindo nessa linha. Então, redução de horário de trabalho, redução de marcação de horários quando você começa ou termina o trabalho, também é uma coisa que está mudando, né? O famoso de 9 a 5, e também o trabalho físico, né, no lugar ou não. Então, é um monte de coisa que está surgindo junto, né? Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que é um grande desafio, porque tem um monte de coisa envolvida. Você tem leis trabalhistas ainda, que estão sendo ainda redesenhadas. A gente teve uma primeira mudança nas leis trabalhistas já com a Covid, tem outras coisas tramitando no Congresso sobre o trabalho. Eu também admito, inclusive, outras coisas, o conceito de fim de semana de trabalho, o conceito de pós 6 horas, tem um monte de coisas que a gente vai ter que testar, né? Eu acho que a Espanha, historicamente, ela já vinha praticando, a Espanha sempre teve um histórico ali de buscar um trabalho mais sustentável, pelo menos nas histórias que eu já ouvi, né? Eu acho que no Brasil é um desafio maior, mas alguma coisa deve mudar daí daqui, alguma coisa vai mudar. Né? Alguma coisa já tem mudado para nós, nas nossas empresas, na ARC, por exemplo, a gente já tem profissionais que estão buscando formas diferentes de trabalho e elas continuam entregando. Então, lembra que eu falei da contradição? Não, se o cara trabalhar 4 dias vai dar tudo errado. Olha, talvez dê mais certo, a gente vai ter que testar alguns desses modelos e ver os resultados. Aqui no Brasil você tem a Semler, por exemplo, né, o Senco, o Grupo Semco, do Ricardo Semler, que já faz isso há 15 anos, né, de reduzir gasto de trabalho. É um grupo que entrega resultados positivos nos últimos 25 anos, o resultado deles. Então, ou seja, e tem experimentos nessa direção que estão dando certo, mas qual que é o nível de escala? É capaz de ser institucionalizado? Resta ver, a gente vai ter que esperar a narrativa avançar um pouco mais, na minha opinião. Legal. Muito bem. E só um comentário, né, que essa invenção do turno de 5 dias é uma construção humana, né, do último século, né? Ela não é uma coisa que está no nosso DNA. Eu acho que tem uma coisa, né, que acho que a hora de trabalho, né, cara, enquanto a gente ainda mede remuneração em cima de hora, né, ela acaba sendo a métrica que é usada globalmente aí, e aí você tem empresas que o produto dela é hora, né? Mas eu acho que para isso acontecer, a gente tem que ter um nível de maturidade também maior em cima de entrega. O que é entrega e o quanto aquilo vale, né? Eu acho que é muito maior do que as horas, porque tem muitas horas mal trabalhadas também. Então, eu acho que a entrega, ela dita muito a qualidade do que é o teu processo, a tua forma de organização, né? Obviamente, a gente sabe, existem momentos de muito trabalho, porque as coisas estão mudando, a empresa pode estar crescendo, coisas do tipo. Mas eu acredito, eu não fecharia as portas para que isso um dia possa ser uma realidade. Eu acho que quando a gente fala de equilíbrio, né, muito fala de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas se a gente pega os dias de trabalho, eles são totalmente desequilibrados, né? São trabalhos 5 dias e folga-se 2, né? Na grande maioria, né? Talvez existam algumas culturas que folga-se 1 dia só, talvez. Mas eu acho que
e óbvio que não vale para todo mundo, tem gente que trabalha 7 dias por semana também. Então, eu acho que esse momento ele nos permite fazer alguns testes, e eu acho que se a gente está comprometido com o resultado, de o que a gente consegue entregar com essas grandes mudanças, eu acho que contra números não vão ter argumentos, assim, sabe? Eu acho que o grande problema que eu vejo no Brasil é que o Brasil ele é muito resistente a esse tipo de mudança, e também tem um pouco do lado de, vamos lá, né? O Brasil tem muitos problemas que existem casos de que a gente está num mercado de tecnologia, né? Que é um mercado mais avançado, que as leis de trabalho são mais respeitadas e que as empresas são mais modernas e tudo mais. Existem negócios e indústrias que têm um modelo que é um modelo mais complicado de você mexer, porque, cara, assim, já é difícil como tá, às vezes, né, para os colaboradores. Então, assim, eu acho que o Brasil ele tem muitos problemas enraizados ainda para a gente conseguir atingir esse nível de maturidade. A gente não conseguiu nem tirar a CLT, e você vê que são pedidos de pessoas falando assim, eu não quero ser CLT, eu quero ser um autônomo e tal, e você tem uma dificuldade de ir para um modelo desse. E eu acho que, pô, eu adoraria que a gente conseguisse avançar para testes como esse, ou pelo menos que as empresas pudessem ter liberdades legais de caminhar para testes como esse, porque hoje, se uma empresa tenta caminhar para um teste como esse, aí vai vir o sindicato, aí vai vir o governo, você tem N problemas para lidar para fazer isso acontecer. Por quê? Porque não há um pensamento sistêmico do país em tentar transformar esse negócio. Né? São iniciativas privadas tentando criar alguns testes, e aí existem muitos bloqueios que acabam, às vezes, minando essas boas iniciativas, bons testes que pudessem trazer grandes impactos para a sociedade. Concordo com você, o problema é estrutural. Tem coisas para serem mexidas antes no Brasil, do ponto de vista de lei, de relação trabalhista, de cálculo de resultados empresariais, mas o mercado está acordando. Você vê, essa semana teve uma notícia aí no mercado, um grande banco, um grande empresa de investimento americana, que o pessoal estava reclamando que eles trabalham 95 horas por semana, né? E os caras estão dando burnout, os caras estão... E quem está reclamando não é a galera que não gosta de trabalhar, não, é a galera que procurou isso, né? Porque 80 horas já é eles estão pedindo para reduzir para 80 horas. 80 horas por semana, cara, é isso que eles estão querendo, né? Está em 95. Bom. E aí o CEO do grupo anunciou hoje, né? Ontem, que o sábado vai estar liberado. Então, assim, a galera está em êxtase. Então, é um mundo, né, cara? A gente vai ter que pensar em tudo isso. Eu já fico feliz se a gente conseguir trabalhar 40 horas por semana. Eu já comemoraria com uma boa IPA, porque tá difícil, né, para todo mundo manter o equilíbrio no trabalho. Sim, muito bom. Eu acho que tem aí primeiro, Olavo, obrigado aí pela pergunta, porque é um ponto aí super complexo, né, e que não depende nem de uma empresa decidir, nem de uma pessoa, né, muito mais, tem uma questão legal aí por trás, por isso é tão complexo. O que eu vejo é que essa tendência existe, mas mais forte que essa tendência é a tendência de flexibilização, né, as pessoas querem flexibilidade, as pessoas querem um grau maior de autonomia, e o que acontece na prática é que as empresas, junto com as pessoas, vão encontrando ali um modelo de construir isso, de adaptar, de ajustar. E aí, depois de alguns anos, talvez venha uma mudança na legislação para formalizar isso. Isso. Mas o que a gente vê no mercado na prática é as empresas fazendo acordos, encontrando modelos de, putz, vamos aliviar a carga aqui, vamos flexibilizar isso, não sei o quê, porque as pessoas estão buscando isso, e é totalmente compatível com esse cenário em que a gente está em casa e no trabalho 100% do tempo, todos os dias agora, né? É isso aí, é muito louco isso aí. Bom, pessoal, exatamente. Quero agradecer demais vocês. Chegou mais um comentário do Fábio aqui sobre a CLT. Isso aí. Mas já queria agradecer. Assim, se a gente for falar de CLT aqui, a gente vai até 10 da noite. Né? Mas quero deixar, pessoal, sigam, conectem-se aí com o Rafael, com o Alcebiades e com o Marco pelo LinkedIn. Busquem aí, porque eu acho que são contatos super relevantes
relevantes aí para vocês terem e trocarem experiências e ideias, tá? Bom, como o Fábio falou aqui, putz, tem um caminho longo a ser percorrido aqui pela CLT. E quero agradecer vocês, Rafael, Marco, Alce, super obrigado por virem, compartilharem a visão de vocês, as experiências que vocês estão tendo, o que vocês estão percebendo aí nesse momento super desafiador, é super válido para a gente ouvir e aprender um pouco com o que vocês estão fazendo. Muito bacana, obrigado. Obrigado, galera. A gente agradece, né? Obrigado, Daíto, muito bom. Bora pro Colisão, hein? Todo mundo. Isso aí. Colisão, Semana que vem. Bora coligir as ideias. É isso Estaremos aí. todos lá no Colisão. Então, pessoal, se organizem aí, porque assim, é o maior evento de agilidade do Brasil. A gente vai encontrar case de todo tipo, as pessoas. Esse é um ponto que eu não falei. Quero aproveitar o final aqui para falar. A gente vai estar usando uma plataforma de eventos que vai permitir que você tenha ali uma experiência muito mais intensa. Primeiro, você vai ter várias coisas para assistir, você vai poder entrar numa sala, na outra, entrar na sala de workshops. Tem a parte dos stands, aliás, o Grupo Esquadra vai ter um stand lá também, onde vocês vão poder se conectar e trocar ideias, experiências com os especialistas que eles vão levar para lá para o stand. E vai ter uma parte onde você pode se conectar com as pessoas do evento. Então, essa plataforma, ela faz matchmaking, né? Que é, você coloca lá os seus interesses e ela vai sugerir conexões ali para você bater um papo, fazer uma conversa com pessoas que têm interesses complementares. Então, ou seja, pessoas que são mais relevantes para você. E isso eu acho que é super legal, porque no momento em que a gente está tão distanciado e por outro lado, existe uma oferta gigante aí, porque você pode também fazer reunião, falar com milhares de pessoas, conversar com pessoas que vão ser relevantes para você, acaba sendo aquela, um uso mais eficiente aí do tempo para encontrar pessoas que tenham mais a ver com os seus objetivos. Então, essa é mais uma coisa aí que a gente está fazendo para gerar conexões, e é por isso que o nome do evento se chama Colisão. A gente quer que as pessoas colidam, que as pessoas se encontrem e a partir disso gere aí valor para todo mundo, tá? Então, se organize, dê uma olhada e a gente nos vemos lá. Obrigado, pessoal. Um abraço, galera. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado, pessoal, né? Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Abração. Obrigado aí. Até mais. Tchau.